agora, nós vamos receber na nossa casa o jornalista e escritor Rodrigo Alvarez. Ele que tem uma carreira repleta de grandes reportagens, coberturas jornalísticas mundiais, além de vários livros escritos com diversos temas, como os religiosos. Além de saber mais sobre a sua carreira, a gente vai conversar sobre o seu mais recente trabalho, a docu-série Os Caminhos de Jesus, que foi conduzida pelo jornalista que também foi co-diretor e roteirista da obra audiovisual. A docu-série refaz a trajetória de Jesus desde a saída da Galileia até a crucificação em Jerusalém. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Já sentei. Fique à vontade. Obrigado. Que prazer ter você com a gente. A casa é sua. A casa é Tudo sua. bem? Prazer é todo nosso, cara. Fique à vontade. Muito obrigado. Fique à vontade. Nada aqui é cenográfico, você pode comer o que você comer à quiser. vontade, Tá? sim, Queijo, viu? ali. Que maravilha. Obrigado, muito obrigado. Rodrigo, que prazer ter você aqui. Eu acho que antes da gente falar um pouquinho desse trabalho recente, eu acho muito legal as pessoas relembrarem algumas coisas que você fez. E o que eu acho que é muito incrível é que você sempre gostou de colocar a mão na massa. No Sim. sentido, vou comprar uma câmera, nas minhas férias vou lá gravar umas coisas. Sempre foi assim, sempre. Desde o Vale do Silício, né? Eu nunca achei que eu tinha que esperar as coisas acontecerem. É um pouco apressado, né? Mas é legal. Mas eu dizia, se eu ficar esperando, será que alguém um dia vai me mandar fazer uma reportagem lá fora? Ou será que vão me mandar pro sertão, como eu fui uma vez da Bahia, fazer uma reportagem? Não, eu vou dar um jeito de eu ir. E assim foi, a vida inteira mesmo, foi assim. E como é que era essa decisão, assim? Você pensava, você ficava tipo, esse ano eu quero fazer isso, ou não era muito rápido esse pensamento? Às vezes vem e eu embarco nele com tanta certeza que de um dia para o outro já é um grande projeto. Por exemplo, agora, para o ano que vem, eu montei no último mês uma viagem, eu vou passar o ano inteiro viajando os lugares santos do mundo, os lugares sagrados do mundo. Que demais. Incrível. Então é um projeto que se chama Jornada Infinita e que eu vou começar em Jerusalém, mas vou andar por todos, eu vou para a Turquia, né, onde tem muito do cristianismo, vou para Grécia, Itália, tudo, França, percorrer o mundo. É um projeto que surge assim, né, de um sonho e de um desejo de conhecer. E eu acho que é isso que eu ia falar, o conhecimento, né? Quanto mais a gente conhece, mais fome a gente tem, não tem? Demais, demais, assim. Quanto mais eu sei, é o dito antigo, mas é verdade, eu vou vendo que eu sei menos ainda e vou descobrindo que tem mais um fio para puxar, que tem mais conhecimento ali, você quer entrar nele e quando você vê, você já está em outro lugar. E você acaba descobrindo coisas incríveis, né? O tempo não dá um todo. pouquinho de frustração, às vezes, quando você conhece demais um assunto, por exemplo? Não, porque... Assim, eu conheci demais isso, o que eu faço Não, agora? aí quando você percebe, você descobre, ixi, mas tem uma outra história aqui, eu queria ver isso. Por exemplo, eu vou ano que vem para a Turquia, para lugares que eu não sabia que existiam. Tem na Capadócia, naquelas montanhas maravilhosas, tem um assentamento dos primeiros cristãos que chegaram ali. Está preservado até hoje. São cavernas que eles fizeram dentro da montanha linda que tem lá. Eu vou visitar. Então, assim, nunca acaba. Não acaba essa busca por conhecimento. Eu tenho dito, assim, conversado muito, feito palestras, agora fazendo um curso, que é muito importante a gente unir a fé com a tradição e com a história. São essa junção, né, desses pilares de fé, tradição e história é o que nos leva a um grande conhecimento sobre Jesus. E com um documentário, né, com a exatidão também da informação. Claro, né? claro. Porque, assim, o seu livro de Nossa Senhora de Aparecida, por exemplo, é um livro que fala muito sobre... Não só a história de Aparecida, mas sobre algo muito real, né? Assim, sobre ela mesmo, né? Sobre como se fosse um documentário, sobre a pessoa. É aquilo que a gente estava falando, eu comecei a entrar na história. Aí eu vi muitas vezes aqui a Aparecida, né? Essa minha história está muito ligada aqui a Aparecida. Eu, na época, conheci o Padre Júlio. Vocês conheceram ele? Sim. Ele tinha uma biblioteca incrível e ali eu descobri o diário, ele tinha, né, as cópias todas dos diários dos redentoristas. Quando eu comecei a ler aqueles diários, eu disse... Meu Deus, é uma informação imensa que não está disponível. Sim. E foi aí que você começa, tem um outro documento lá, agora tem um documento do rei, do imperador. Quando você vê, tem uma grande história para ser contada. E que eles mesmos, às vezes, não se atentam, porque como eles são religiosos, né? Dom Darcy, na época, disse isso para mim, Rodrigo, você está nos mostrando coisas da história que nós não conhecíamos. Isso é muito legal. Isso é demais, mas, né? É a pesquisa, né? E é um barato isso, porque de fato não cabe aos padres buscar o detalhe da história. Isso é para o historiador, isso é para o pesquisador. Então eu fui fazer isso.
E é isso que eu venho fazendo, juntando esses dois lados importantes, né? O livro traz também o lado da fé, mas ele sempre contextualiza a fé na história, ou acrescenta detalhes à fé que a gente não conhece. E eu acho que antes, né, da gente falar mais sobre ele, o que eu fico pensando é na sua experiência de ver coisas muito tristes, muito pesadas, né? Muito preconceito, muito julgamento, medo, ameaça de morte, guerra, né? Tudo. Guerras. Cobriu várias guerras. O que te motivou a falar assim, eu preciso colocar um pouco de humanidade em algumas coisas? Como é que foi esse start, assim? Essa não foi uma decisão consciente, eu acho. Essa foi uma decisão que vai vindo de dentro. Você vai percebendo, você vai sentindo que você mais e mais está puxando para um outro lado. A guerra está aqui e você está indo para lá, em Jerusalém. Eu vivia lá, tinha uma guerra. Fui passar 50 dias na guerra de Gaza, tinha mísseis, chegou a passar bem perto de mim, perto da minha casa. E aí, no dia seguinte, eu estou lá pesquisando sobre Jesus, né? Olha só, parece que é algo que você vai dentro de você dizendo, realmente, olha, não vale a pena a vida se ela for a guerra, se ela for a destruição, se ela for o terremoto do Haiti, que eu fui só, que é uma tragédia imensa, que eu nunca mais me esqueci, até precisei escrever um livro para tirar de dentro de mim, de tão traumático que foi. Então você vai buscando significado, você vai buscando sentido, e quando você encontra a mensagem de Jesus, que vem chegando até nós ao longo de 2000 anos, essa é uma mensagem muito poderosa. Essa é uma mensagem que toca a todos que escutam com atenção, pelo menos. Quem ouviu vai parar para ouvir, e quem foi tocado vai ser modificado por ela. Então essa é uma transformação que vai acontecendo às vezes sem que você perceba. E a palavra de Jesus, ela nunca mudou. Dos apóstolos, às vezes sim, né? A gente tem essa interpretação, a escrita diferente, ali, né? Tem aqui e ali modificações, traduções da Bíblia que usaram uma palavra diferente. Mas o que é mais importante é a grande mensagem está preservada. Tá ali, né? As pequenas diferenças não modificam o conteúdo da mensagem. Sim. E a gente vive, eu acho que um momento muito importante em que essa mensagem, de novo, né? A gente viveu um ano muito difícil no Brasil. Os brasileiros se dividiram, brigaram com os irmãos, com a mãe, com o pai, com o vizinho, com o amigo. E está na hora da gente voltar, prestar atenção e dizer, olha, qual é a mensagem principal que a gente tem que levar? É amar o vizinho, não é amar o filho. O filho é fácil. Mas vai amar o cara que está do seu lado, que parou a vaga, o carro na sua vaga na garagem, você ficou chateado, ou que tem uma divergência política com você. Então, essa mensagem que precisa ser resgatada. Como é que é? Você morou um tempo lá, mas como é que foi revisitar com um olhar diferente? Eu revisito muito, né? Então eu já vou de novo agora no começo do ano, eu vou toda hora a Jerusalém. Isso já virou uma parte da minha vida, é quase que uma segunda casa. Eu morei 4 anos lá, fiz amigos e tenho um laço muito forte. Mas quando a gente está dentro de uma pesquisa, e quando você sabe que você está contando uma grande história, né? E você volta a um lugar como a gente viu ali, o Santo Sepulcro de Jesus, e eu fico sozinho ali, eu esqueço que tem câmera. Que legal. Né? Eu esqueço tudo e digo, olha, e por quê? Até porque se eu quiser um bom documentário, eu tenho que estar vivendo aquilo. Sim, sem dúvida. Então eu me deixo viver esses lugares e é um momento de reflexão muito profunda. Como, por exemplo, eu não sei se passou ali, mas quando eu vou às águas do Rio Jordão, né? Você entrar nas águas do batismo de Jesus. Então, tudo isso é muito tocante o tempo todo. Tudo isso é uma experiência que eu vou revivendo a cada vez que eu faço isso. E com outros significados, porque o conhecimento vai vindo, eu vou podendo entender melhor. E é incrível, né? Quando você está estudando a história de Jesus, parece que sempre há mais profundidade a se descobrir ali. Sempre tem como ir mais fundo na história. Mais fundo. Tem algum momento, desculpa, Léo, que você se emociona assim mais? Você fala, nossa, olha isso que eu estou sentindo, olha o que eu estou vivendo aqui. Entrar no Santo Sepulcro de Jesus não teve nenhuma vez que eu não tenha me emocionado. E eu falo aqui já quase me emocionando de novo, porque é muito forte, é muito forte. E você sabe, né, que a gente nem tem certeza de se foi ali. Que se foi ali, né? Deve ter sido, pode ter sido. No ano 300, aproximadamente, Santa Helena, né, que era a mãe do imperador Constantino, mandou procurar os lugares sagrados, finalmente, quando, né, o cristianismo foi aceito, e identificou esse lugar. Então, é muito provável que tenha sido. Agora, mesmo que não fosse, há 1.700 anos, todos nós vamos ali e depositamos as nossas emoções ali, o nosso sentimento ali, e sentimos a presença de Jesus ali.
Mas eu acho que foi ali. Por tudo que eu sinto, eu acho que foi ali. Desde 2014, que quando eu vim aqui a Aparecida apresentar o livro, né, que foi o meu primeiro livro de temática religiosa, eu não parei mais. Eu já estou no 7º, já foram 7 livros com essa temática. Esse daqui é uma edição nova do Jesus, né, que é o homem mais amado da história. Tem o Cristo, que é a continuação desse livro. Tenho já alguns projetos para continuar escrevendo. E no ano que vem, com essa viagem, que eu estou chamando de Jornada Infinita, eu vou viajar o mundo e escrever. Né? Eu vou escrever a minha experiência. Porque eu não sei fazer outra coisa senão escrever e fazer reportagens e apresentar. Verdade. E quais, assim, a gente sabe que todas as viagens têm muitos perrengues, né? Vamos ser sinceros. E são horas de trabalho, sem comer. Lá é muito quente. Como é que foi viver essa experiência? Numa época que vocês foram que estava muito quente também, né? Para o documentário do Globoplay, ele começou a ser planejado na pandemia ainda. Então a gente não sabia quando a gente iria porque Israel estava fechado. A única coisa que eu disse foi o seguinte, olha, a única condição para a gente fazer esse documentário é não vamos gravar no verão. Todo mundo de acordo, claro, a produtora Boutique de acordo, a Globoplay, todo mundo de acordo. Fomos gravar no pior verão. Imaginei. Porque aí a pandemia só liberou a entrada de Israel na última hora. Bom, se você não fizer agora, a gente não vai conseguir terminar esse ano. Vai ser mais um ano atrás. De jeito nenhum, vamos, verão mesmo. Aí eu vesti a camiseta por cima de outra camiseta para suar dentro, chapéu, água e suava. Você vai ver no documentário, né? Tem cena que eu tô completamente molhado, né? Não tem o que fazer. E aí imagina a equipe imensa, né? Que é uma equipe de produção de cinema. Com equipamento. Todo mundo carregando aquilo ali, descendo o Mar Morto, sobe o Mar Morto, desce a montanha lá, todas elas, o Sermão da Montanha, e as pessoas se acabando. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, isso vem do judaísmo, né? A gente tem uma tradição, a nossa tradição vem do judaísmo, a tradição cristã. E para o judaísmo, assim como para o cristianismo, mas mais ainda para o judaísmo, o material é muito importante, o físico é muito importante, né? Os rabinos com quem eu converso muito dizem, Deus está no material, Deus está aqui também, ele se manifesta nisso. E quando a gente tem uma relação com algo material, que seja um óculos, a gente cria uma memória. E essa memória a gente vai carregar para sempre. Por isso que, né, a gente tem tantos rituais, tanto na nossa religião quanto no judaísmo, que são relacionados a coisas materiais. Por exemplo, a hóstia, ela está ali, né? Existe algo físico, poderia ser simbólico, mas é físico, né? O padre beber o vinho, né? Como Jesus ensinou na Santa Ceia. Então, sofrer com o calor ali gera um outro tipo de memória, porque você está mais à flor da pele. Você acaba que você se esquece do resto e vive muito mais aquilo. Então acabou que no fim das contas tudo que eu não queria que acontecesse aconteceu. A gente morreu de calor, mas foi bom. Até porque você chegou a passar, né, vamos dizer assim, pelo mesmo caminho e provavelmente você pensou, ele naquela época, o calor, o que passou, as pessoas... Eu sempre imagino Jesus, né, vestindo as sandálias dele, eu sempre imagino dele andando naquelas pedras, naquela areia. Muita coisa está intacta, muita coisa mudou muito pouco. Jesus viu os pastores com as ovelhas, a gente continua vendo os pastores com as ovelhas. As montanhas são as mesmas, o Rio Jordão está lá. Então, a sensação é muito próxima de Jesus, né? Eu realmente consigo sentir e me esforço, assim, no sentido de me deixo imaginar. Tá, então Jesus está andando aqui agora, como é que seria essa caminhada dele? A gente sabe que teve um dia que Jesus saiu da Galileia e foi lá embaixo, depois de Jerusalém ainda, visitar o João Batista. Ele foi lá se encontrar com o João Batista à beira do Jordão. Eu sempre imagino essa caminhada, porque ela é muito bonita, porque é o momento inaugural da pregação de Jesus. É quando a gente tem que pensar que naqueles dias, talvez um dia, 2 dias, em cima de um jumento, provavelmente sozinho, Jesus estava pensando em tudo que iria acontecer depois. Então é um momento muito bonito. Então quando eu ando pelo deserto ali, eu estou pensando nisso. Como é que deveria estar, como é que deve ter sido Jesus passando por aqui, sabendo que chegaria para ser batizado por João Batista e a partir dali toda a história começaria. A gente entrou também em alguns lugares que eu não conhecia. No documentário do Globoplay tem uma rua que vai da piscina de Siloé, onde Jesus curou o cego,
até a entrada do templo. Estava escondida essa rua, debaixo da terra. Nossa! Então os arqueólogos israelenses desencavaram tudo aquilo, eles fizeram um túnel, né? Porque tem pessoas morando em cima. E embaixo da terra tem as escadarias da época, com a mesma pedra. Que incrível. Essa eu tenho que ter certeza que Jesus passou. Imagina se não iria passar, se ele curou o cego ali embaixo. E foi ao templo depois, por onde ele terá passado, por essa rua. E só agora que a gente descobriu, então, de novo, tem muita coisa sendo descoberta. Você viu agora, essa semana, encontraram uma caverna que tinha uma espécie de túmulos, né, mas que era só para guardar ossos, que eles chamaram de, acho que é ossuário de Salomé, relacionado à parteira de Jesus. Né? Salomé, a tradição diz, né, não há historicidade ainda sobre isso, mas talvez a gente venha a ter, teria sido a parteira de Jesus. Encontraram agora um lugar onde eles acreditam que poderia estar, talvez. Olha só, que demais, né? Impressionante. Ontem. Eu acho que foi anteontem. Ainda tem muito pra gente coisa descobrir, pra não é? descobrir, né? E deixa eu só te fazer uma última pergunta, assim, puxando a sardinha pro meu lado, que sou um chefe de cozinha também, e a gente sabe que o estômago tem memória também, né? Ah, se não tem. O que se come numa viagem assim? O que é que se come? Muito carneiro, né? Eu sempre procuro comer a comida do lugar, né? Pode me dar um feijão com arroz lá que eu não vou querer. Ah, imagina, tá certo. Ali em Jerusalém é muito cordeiro, eu sempre procurava comer. Tem as comidas árabes todas, né? Tem o hummus, né? Que é o... É hummus que fala em português mesmo, né? Baba ganoush, hummus. Tem uma sobremesa que é... Aqui é pra falar com o chefe, fala da parte boa. Chama-se knafer. É um doce que tem um queijo com umas especiarias em cima. Que delícia, já tô pensando. Que é uma coisa que não é fácil de achar, mas quando tem eu paro tudo para comer. Olha que demais. Ai, que delícia. Tá vendo? A gente tem memória pelo estômago, né? E o cafezinho com cardamomo dos árabes também é bom. Isso é muito bom, isso é muito bom. Rodrigo, eu falo que eu tô aqui vai fazer quase 15 anos. E como você falou do Santo Sepulcro, é o que eu faço quando eu chego no nicho. Todas as vezes eu me emociono. E quando eu vejo as pessoas vindo de tão longe, às vezes de uma forma tão desafiadora até aqui, isso dá uma renovada no meu coração, nos meus sentimentos, na minha fé. Você sente isso toda vez que você vai escrever sobre algo, quando você vive esse tipo de experiência? O que isso remete para você? Eu sinto isso quando vou escrever e sinto quando venho aqui. Né? Porque a minha história como escritor realmente ganhou força aqui. E foi justamente sentindo o mesmo que você. Quando eu fiquei ali diante do nicho de Nossa Senhora Aparecida, por algumas horas uma vez, eu fiquei em silêncio, só assistindo. E aí você... É uma coisa fascinante, você vai sentindo com a profundidade daquele momento para cada um que passa por ali. E depois de um tempo só ouvindo, eu passei a conversar com algumas pessoas que depois que elas saíam. E aí quando você ouve as histórias delas, aí você é tocado ainda mais profundamente. Naquele dia eu disse, eu vou escrever um livro sobre Nossa Senhora Aparecida. Então o tempo todo você está sendo tocado por isso. E eu tenho um lado muito histórico também, eu adoro detalhes históricos, né? Isso é muito bom. Então descobri aqui que uma época o Império tomou conta de Aparecida, tirou os padres redentoristas, não eram redentoristas ainda, tirou os padres e começaram a roubar aqui. E roubaram de tudo que é lado. E tinha um padre, Dom Carmelo, veio aqui construir uma igreja no Baiano Arretado e não conseguia construir a igreja porque o dinheiro todo era roubado. Mas ele era tão arretado que deu um jeito, arrumou aqui, ele tinha um terreno por alguma razão, vendeu e fez a primeira basílica, a primeira capela, a primeira igreja, né? A primeira, a que a gente chama de hoje, Basílica Velha, né? Ele fez a Basílica Velha. Então, são coisas incríveis, né? Então, quando você associa a fé, aquilo que eu dizia, a fé com o conhecimento histórico, parece que a soma disso não é 2, é muito mais do que 2. Né? Verdade. Vamos convidar as pessoas a assistir esse material especial? Vamos convidar para irem. Vamos, no Globoplay, é a série Caminhos de Jesus. São 6 episódios que já estão... Hoje já tem 4, mas a partir de amanhã todos vão estar disponíveis. Tem que assinar o Globoplay, quem não for assinante. Eu acho que não é muito caro, mas espero que para você também não seja. Então, a série Os Caminhos de Jesus está no Globoplay. E eu queria falar um pouquinho, também, eu pela primeira vez, finalmente, né, depois de muita gente dizendo, Rodrigo, tá, por que você não faz um curso? Um curso. Então, eu fiz um curso que são 20 aulas, que eu estou apresentando, está nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu YouTube. É um curso para falar de cada momento detalhadamente. Então, assim, tem
Para falar do nascimento de Jesus tem uma aula inteira. Para falar do encontro com João Batista tem uma aula inteira. Eu explico as divergências também que tinha entre João Batista e Jesus depois, entre os seguidores de João Batista que existem até hoje. Conto como foi a crucificação, mas de um ponto de vista que mistura isso que eu estou dizendo, né? Não é só a tradição, não é só a fé, com a história junto. Então, eu vou trazendo elementos históricos para aquilo que a gente já conhece dos evangelhos. Então, eu vou acrescentando informação no curso que eu chamei de Jesus à luz da história. Que demais. Muito legal. Obrigada por você ter vindo. Obrigado a vocês por me receber. Demais. Que demais te receber aqui. Eu fiz questão legal, de vir. Hoje em dia todo mundo faz tudo por vídeo, mas eu falei, não vou perder a chance de ir Aparecida. Foi muito Por legal. favor. Obrigado. E volte sempre e nos visite, por favor. Obrigado. Obrigada, Ju. Obrigada. Esse livro é para Feliz vocês, Natal. tá? Ai, que bom. Depois você, por favor, escreve mensagem pra Vou gente. escrever. Eu vou querer. Você de casa, aproveita, ficou mais interessado? Segue o Rodrigo nas redes sociais, @rodrigo.n.alvarez e no YouTube também. Isso é no YouTube e Rodrigo Alvarez 1 também, no Instagram. Isso mesmo, Rô? Tá invertido. Tá invertido? Instagram é @rodrigo.n.alvarez. No YouTube agora é só colocar lá, Jornada Infinita. Ai, Jornada Infinita. Que é o nome do projeto do ano que vem, que acabou de mudar lá o YouTube. Já foi. Ai, que maravilha. Obrigada, Ju. Obrigado a vocês. Feliz Natal. Obrigado, Deus Léo. te abençoe sempre. Demais, né, gente?